Let's go, girls. Come on. Como posso esquecer dos costumes, se nem mesmo esqueci de você? Então, mulheres, estamos começando mais uma edição do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. E nós vamos falar sobre o direito da mulher em relação aos amigos, ao marido, ao ex-marido, ao namorado, aos parentes e patrimônio. Nós temos que lidar com sentimentos, mas também nós temos patrimônio e estamos construindo patrimônio. E nessas horas, o que é, o que não é? Como acertar, mediante inclusive a herança, filhos, ex-marido, marido, namoro, como acertar naquilo que é direito nosso e naquilo que é direito do outro, se a gente não tem quem nos instrua. E é por isso que o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio nasceu, para que a gente possa desenvolver o nosso conhecimento sobre assuntos que são interessantes para nós, para que a gente possa aplicar na vida. E cumprindo o nosso propósito, nós estamos com uma grande especialista, que é a Michele Gueno, a doutora Michele Gueno, que vai trazer para nós esclarecer essas dúvidas que nós temos referente a esse assunto. A Michele também já está há tempo resolvendo aí muitas situações das mulheres que passam por ela, para lidar inclusive com situações aí financeiras relacionado aí à pensão. Como lidar com pensão, o que é realmente direito nosso? Eu posso fazer a unha com pensão? Meu Deus, as pessoas misturam tanto esse assunto quando o assunto é dinheiro e mulher. Quando o assunto é dinheiro e os sentimentos que a gente tem relacionado àquela situação. Para falarmos desse assunto, eu quero que vocês conheçam a nossa incrível advogada aqui, que está no nosso programa hoje e que esteve presente na 4ª edição do nosso evento presencial, do nosso programa presencial, que eu tenho certeza que você esteve lá e está aqui com a gente também, para resolver mais alguns conflitos, né? Michele, se apresenta para as mulheres. Muito prazer. Meu nome é Michele Gueno Pacheco, sou advogada há mais de 10 anos atuando e há 4 anos atuando especificamente na área do direito de família. E eu vou contar um pouquinho da minha história para entender o porquê que eu atuo nessa área e qual que é a minha grande paixão, né? Quando tu te forma no direito, as opções são imensas, mas há mais ou menos uns 5 anos eu passei por um divórcio e neste momento eu decidi focar na área do direito de família. Porque eu até gosto de falar nas palestras que eu vou, nos eventos que eu vou, o quão o advogado de direito de família ele precisa ser especializado nessa área e ele precisa ter um grande amor e carinho pelo direito de família. Porque a gente está falando não só de pessoas, mas a gente está falando de famílias. E recordo uma vez que eu comentei numa palestra que o direito de família, os processos de família são os únicos processos em que pode haver um litígio, mas que a gente vai ter que continuar convivendo com essa pessoa muitas vezes pelo resto da nossa vida. Então, o processo de família ele não é um processo do consumidor, que o consumidor vai lá, processa a empresa e nunca mais entra na empresa. Sim. Não é um processo trabalhista em que tu processa ali o teu empregador e tu decide não trabalhar mais para ele, né? Ou um processo contra o INSS que a gente nem sabe, na verdade, quem é o INSS. O processo de família, ele é contra o pai do teu filho, muitas vezes, contra o teu irmão. Contra o teu pai. Então, a gente precisa ter um olhar mais delicado para essas relações familiares, para que a gente não infle o conflito das pessoas e para que a gente realmente seja um advogado solucionador de problemas e que auxilie nessa hora que é normalmente o processo de família é um dos processos mais difíceis, porque vai tratar ali do teu divórcio, da tua separação, do óbito de alguém da tua família. E fazer com que esse processo seja mais tranquilo depende também muito do advogado. E foi aí, passando pelo meu divórcio, que eu descobri que o processo muitas vezes não precisa ser uma tragédia, né? Que o divórcio pode ser um recomeço e que nós podemos conduzir os processos de família de uma forma mais tranquila. O divórcio não precisa ser uma tragédia, é isso que você trouxe. E muito legal a tua fala, Michele, que você trouxe para nós. A gente precisa, às vezes, de um advogado que não infle mais esse conflito familiar.
porque são pessoas do nosso convívio. Quando existe um processo familiar, tu vai ter que ver essa pessoa no Natal. Como tu trouxe esse pai, esse ex-marido, vai vir buscar o seu filho, vai vir vê-lo, vai haver uma convivência familiar. Então, um advogado que também entre nessa situação, vamos resolver o problema, mas não vamos criar mais conflito, Tu sabe, Miriane, que eu atendi uma cliente uma vez que eles estavam fazendo um acordo e ela veio somente para eu corrigir esse acordo. E eu achei muito engraçado que ela veio com um acordo em mãos e ela me falou assim: o advogado escreveu aqui, tá escrito aqui que a gente tá se divorciando porque a nossa relação tava insustentável. Mas não tava insustentável, a gente tava vivendo, simplesmente não deu certo. Só que é de praxe, nós advogados, e daí eu até me enquadro, porque eu também utilizava esse termo, utilizar nas nossas petições, nos acordos, que o divórcio está acontecendo porque a relação já estava insustentável. Mas aquilo doeu tanto nela, que a partir daquele momento eu comecei a perceber de fato o quão agora é importante até a gente utilizar palavras não tão agressivas no processo, porque hoje em dia os clientes têm acesso muito fácil aos processos. Então pode ser que o ex-esposo dela, o ex-marido, não tivesse falado aquilo, mas ela entendeu como se ele tivesse, porque estava escrito no acordo que eles estavam fazendo. Então são pequenas coisas que para nós advogados realmente parece pequeno, mas para aquele cliente é importante. Sim, como tu trouxe, é a vida daquele cliente. Para vocês é um processo, para nós é a nossa vida. E existe sim relacionamentos que terminam por causa que são tóxicos, ou existe relacionamentos que terminam porque simplesmente não deram certo. São duas boas pessoas boas que não querem mais viver junto e partilhar daquela casa, né? E essa sensibilidade que ela trouxe, como isso doeu pra ela. Poxa, nós somos duas pessoas boas, nós não queremos mais viver juntos. E essa tua sensibilidade de também perceber isso, né? E isso traz também, tira um pouco o advogado daquele lugar de advogado do mal. Não, o advogado vive da desgraça alheia. Desculpa falar assim, mas é um pouco que a gente tem esse conceito, né? Sim. E não, tu tá aí. Sabe uma das falas que me chamou a atenção quando eu conheci a Michelle foi essa. Nós estávamos fazendo evento e tu trouxe exatamente essa fala. Denunciar o pai do seu filho, né, numa situação, é uma pessoa que você vai rever novamente no Natal. Não é uma pessoa que você nunca mais vai ver. Claro que existem limites que são necessários ser colocados. Existe questão de pensão, que nós vamos entrar nela também. Mas existe essa questão de um advogado que não infle mais uma relação que está muito conflituosa naquele momento. Que um dia foi boa. Senão, né, não teria tido formado essa família que hoje está em conflito. Eu costumo dizer para os meus clientes que quando a gente termina um relacionamento, a gente tem o hábito de falar: ai, não deu certo. Terminamos porque não deu certo. Mas na verdade deu certo. Deu certo aquele período que durou o relacionamento de vocês. E tá tudo bem ter um fim. E isso eu utilizo também com o meu filho, né? Às vezes quando ele me questiona: por que tu e o pai não estão mais juntos? Não é que não deu certo. Deu certo, a gente foi muito feliz no tempo que a gente esteve junto. Mas agora cada um vai seguir o seu caminho e vai continuar permanecendo sendo a tua família. Então, falando no assunto, que nós vamos começar pela última pergunta, né? Falando num assunto que já estamos, que é divórcio e que é filhos, quanto tempo demora um divórcio? Então, não tem como a gente precisar o tempo exato que vai levar um processo de divórcio. Porque ele não envolve somente o advogado, né? Não envolve somente as partes, mas sim toda uma rede. Hoje a gente tem algumas opções, né, que são divórcio consensual, que é quando as partes chegam num acordo, ele tende a ser mais rápido, porque ele vai levar em consideração aquele acordo feito, então ele vai judicialmente só para homologar e confirmar esse acordo, e a gente tem o litigioso, que pode demorar anos. Um divórcio litigioso, para te ter uma noção de tempo máximo, digamos uns 7 anos discutindo sobre um processo. Tudo vai depender também da cidade, da comarca que a gente chama, onde esse processo está tramitando.
Então, hoje, Caxias, a gente tem um processo um pouco mais sério, mais rápido, mas nós temos cidades aqui do Rio Grande do Sul que os processos realmente demoram uma eternidade. Então, não existe um tempo certo que a gente possa precisar, porque tem o papel do advogado, tem o papel do Ministério Público, do juiz, e todos vão ter seus prazos para se manifestar nesse processo. Então, um divórcio litigioso, eu tenho a dizer que demora. Se puder fazer uma opção e tiver realmente uma opção de acordo, o consensual sempre é a melhor escolha. Quanto tempo demora o litigioso, mais ou menos? A gente pensa ali numa média de uns 6 a 7 anos. Nossa, 6 a 7 anos um divórcio litigioso. Se a gente for pensar em todos os recursos possíveis, ele leva tempo. E o que uma pessoa, por exemplo, o que impede quando uma das partes não quer nos dar o divórcio, por exemplo, né? Não quer ceder o divórcio. Isso impede a outra pessoa de seguir a vida dela na questão de muitas coisas, documental, né? Isso pode implicar em muitas coisas, né? O que acontece? Quando uma parte não quer o divórcio, porque quando a gente fala em divórcio é realmente aquela separação, é o término da relação, do casamento. Vinculado ao divórcio, a gente tem outras questões, né? Então, o divórcio é o término do relacionamento, a formalização desse término. Mas a gente tem questão de partilha de bens, que também entra no divórcio, pode ser discutido, questão de guarda de filhos, pensão alimentícia. Então, o fato do divórcio demorar, esses bens eles ficam atrelados ao divórcio. Então a gente sempre fala que um casal que um ex-casal que permanece no litígio há muito tempo, esse patrimônio vai acabar sendo dilapidado, vai acabar se consumindo com o tempo, sem com que tenha uma resolução mesmo do patrimônio, da divisão do patrimônio, Sim. né? E pode ser vendido o patrimônio num processo de divórcio litigioso? Pode ser Pode ser dividido, vendido. mas para isso ambas as partes precisam estar de acordo com essa venda, ou se não tiver de acordo, daí essa parte que quer formalizar a venda, que quer vender, vai ter que solicitar uma autorização judicial, né? E vamos falar não precisa me dizer valores exatamente, mas o processo litigioso ele é realmente mais caro? Ele é mais caro. Ele é mais caro por algumas situações. Primeiro que no consensual tu pode utilizar o mesmo advogado, ou seja, as duas partes envolvidas vão pagar um advogado somente. E o processo litigioso não, cada um vai ter que pagar o seu advogado. E daí, obviamente, cada advogado cobra ali o valor que entende devido. E também durante o processo litigioso, para quem paga custas judiciais, porque além do valor do advogado, existem custas judiciais, né, que é as custas que a gente paga para o fórum. Durante o processo litigioso, vocês vão ter que arcar com essas custas, que é a avaliação de imóvel, mandado de oficial de justiça. Então, tem várias custas no decorrer do processo que vão ter que ser pagas, né? Então, ele é mais caro. Então, seguindo aí na linha, né? E o divórcio normal, em consensual, ele leva quanto tempo, mais ou menos? Depende da cidade, depende do profissional e depende das partes, né? Do quanto elas vão demorar para fazer esse acordo. Depois do acordo feito, redigido, aqui em Caxias, extrajudicial, a gente consegue agendar ali uns 15 a 20 dias uma assinatura. No judicial, a homologação também vai mais ou menos 1 mês a 1 mês e meio. Então ele é rápido. Ele é rápido. Depois a gente tem algumas tramitações que é registro, averbação do divórcio na certidão de casamento, realmente a partilha dos bens, a formalização da partilha dos bens, encaminhamento da DIT para ver se tem imposto a pagar. Então a gente tem uma série de coisas que vão ser realizadas depois do divórcio. Opa, então olha só, eu não sabia disso. O divórcio pode ser realizado antes da partilha dos bens. Sim. Posso liberar o outro cônjuge para casar novamente, mesmo sem esses bens nesse momento terem sido feita uma partilha. Sim, nós temos a opção hoje de fazer o divórcio e não partilhar os bens. E daqui a algum tempo fazer essa partilha. Mulher, se você tá sendo enrolada, siga a Michelle Guilherme, entendeu? Normalmente... Se o cara tá dizendo que não tá podendo casar contigo porque ainda não conseguiu se divorciar por causa dos bens, essa desculpa cai por terra agora. É porque tem essa desculpa aí pelo mercado, viu? Normalmente, quando o cliente chega no escritório, a gente sempre orienta a tentar resolver
tudo de uma única vez, principalmente se tem um acordo, né? E quando tem filhos, a gente segue essa orientação à risca de vamos tentar resolver tudo agora. Porque o que acontece? Se a gente somente faz o divórcio, só formaliza ali a questão do divórcio e altera o teu estado civil, né, pra divorciada, mas não faz a partilha desses bens, tu vai ficar pendente de alguma coisa, né? Sim. Vai ficar com uma relação ali com essa pessoa ainda sobre esses bens. E futuramente pode ser que não tenha um acordo quanto a isso. Mas às vezes para outra parte, vamos falar de partes assim que está envolvida numa relação onde o cara não fez o divórcio ainda, não concretizou, né? Uma mulher que está envolvida, para ela é importante que essa parte casamento seja resolvida para que ela possa ter. Tem mulheres que dão muita importância para o casamento. Até acho que nós mulheres damos mais importância que os homens. É fato, Sim. né? Não tô falando. E é um programa para mulheres. Então, às vezes, essa questão, a gente sabe que os bens serão daquele matrimônio, vão demorar para ser partilhados. Mas eu quero que, vamos dizer, do minha relação para cá, seja resolvida em relação a casamento, a vida Sim. 2. E o que nós vamos construir daqui para frente tenha um papel, um casamento redigindo isso. Que essa parte está entrando com A tal. gente tem que ter um cuidado, isso. porque quando não se resolve a partilha de bens, o regime de bens obrigatoriamente no próximo casamento é o da separação total. Olha Para só. não haver essa confusão patrimonial. Então, se não houve a resolução do casamento antigo, temos que ter um cuidado no nosso casamento novo, né? Isso, porque é comum isso, as pessoas se separam e logo de um tempo começam a se relacionar, mas às vezes essa questão documental na nossa região, né? E ela é uma questão que às vezes as pessoas têm medo, são casais aí que têm medo até de estarem mexendo, porque acham do custo, né? Mas elas querem seguir a sua vida sentimental, né? E aí, como tu trouxe pra nós. Então, essa nova relação é obrigatoriamente, se ainda não terminou a partilha de bens, ser uma separação total de bens. Sim. Mas pode haver acordos nessa separação Sim, total de bens. sim. Pode haver acordos. Sim. Nossa, isso é um assunto muito interessante. Você viu, mulher? Você tem que estar com a gente. Estando com a gente aqui, olha, a dúvida da sua amiga, faz um corte e manda pra ela. Então, seguindo já nessa linha, né? Estamos num novo relacionamento. Tem acordos que se podem feito, né? Contrato de namoro, então casamento, que a gente já viu que pode, o porquê de alguns há uma necessidade de ser separação total de bens. Explica pra nós, então, a diferença de um namoro, uma união estável e um casamento. Então, essa é uma diferença que pode parecer pro público que é muito simples a gente diferenciar. Mas na prática, quando chega num escritório de direito de família e vira um processo, é muito importante a gente saber dessa diferenciação. Então, o namoro, ele é aquela relação afetiva que as pessoas têm entre duas pessoas, que ele não gera nenhum efeito jurídico, não gera direito, não gera deveres entre aquelas partes envolvidas. A união estável, ela também é um relacionamento afetivo entre duas pessoas, mas ela gera direitos e deveres. O namoro, ele não tem previsão legal, não tem nenhuma lei que diga o que é o namoro e o que se faz quando separa, não existe. A união estável, ela tem uma previsão legal e lá na lei está descrito que a união estável é o quê? É uma convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. O namoro, as pessoas se relacionam afetivamente para se conhecer melhor. Na união estável, as pessoas se relacionam afetivamente para construir uma família. Elas são uma família e a sociedade enxerga elas. Mas, em nenhum dos dois a gente precisa formalizar. O namoro independe de formalização, a união estável também independe de formalização. O simples fato de tu preencher os requisitos da lei diz que tu já tem uma união estável. E o casamento é aquele relacionamento afetivo entre duas pessoas, mas ele é feito mediante um contrato solene, né? Ele tem um contrato de casamento. Então, a princípio, a diferença é essa. A grande dúvida das pessoas é quando o namoro realmente passa a ser uma união estável. E isso é um grande problema para nós, advogados, também. Por isso que, mesmo a união estável, independendo de formalização, é interessante que a gente formalize.
para saber quando que acaba o namoro e quando realmente começa a união estável. Sim. Essa importância, né, como funciona a dissolução dessa união estável, né? Que aí tu trouxe pra nós também. Eu trouxe a importância da união estável, do contrato de namoro também que eu posso fazer. É um contrato de que a gente só temos uma relação afetiva, mas não estamos construindo patrimônio juntos, né? Que isso é também uma situação importante formalizar. Muitas vezes quando você está há muito tempo com uma pessoa e ela compra, ela tem a vida independente dela, você tem a sua, mas vocês têm ao mesmo tempo aparentemente uma vida familiar, né? Miri, atualmente o contrato de namoro ele estourou, digamos assim, né? Se fala muito em contrato de namoro, principalmente porque a gente vê na internet jogadores de futebol fazendo contrato de namoro, as influenciadoras fazendo contrato de namoro. Mas para que serve efetivamente esse contrato? Esse contrato ele surgiu para descaracterizar uma união estável, para mostrar que tu não está nessa união estável. Mas veja bem, eu não sou uma defensora do contrato de namoro. Eu, particularmente, a gente precisa analisar o caso concreto dos clientes para verificar se essa é a solução mais adequada. Mas o contrato de namoro ele é feito entre aquelas duas partes envolvidas para informar que tu não tem a intenção de constituir uma família naquele momento e para que teu patrimônio não seja influenciado naquela relação, porque ele não gera direitos e deveres o namoro, né? Só que veja bem, naquele momento que você assinou aquele contrato de namoro, tu não tinha a intenção de constituir uma família. Mas quem garante que daqui 3 meses vocês não vão ter a intenção de constituir família? Aí altera o contrato convivente. Mas a gente nem casa. A gente não casa, a gente não faz contrato de união estável. Aí a gente faz um contrato de namoro e esse contrato de namoro fica lá, só que as nossas relações elas vão evoluindo. Então hoje para te fazer um contrato de namoro, tu precisa ter muito claro o porquê você está fazendo esse contrato e esse contrato ele precisa ser revisto. Não adianta tu fazer um contrato de namoro e deixar ele lá. Ele deveria ter um prazo de 6 meses no máximo. Contrato de que namoro e prazo de acontece? 6 meses, né? Vamos botar ali, né? Pô, 6 meses, cara, tu quer casar comigo? Vamos agilizar isso aí. Cara, peraí. Eterno. Eu já tenho que dar. Eu tô falando porque eu sou solteira, gente, nesse ato aqui, né? Eu digo, quando eu tiver alguém, vai acabar com a minha piada. Caraca, caramba. E eu quero, vamos né? Porque o que Nada acontece? de contrato longo aí, o que é isso? O que acontece, Miri? Como eu falei anteriormente, o namoro ele não tem previsão legal, mas a união estável tem. E eu gosto de sempre frisar o que caracteriza a união estável, porque a lei diz que basta tu preencher esses requisitos. Então, se tu preenche os requisitos da união estável, me desculpa, mas não adianta tu ter um contrato de namoro. Se hoje tu tem uma união estável... Se tu mora com alguém... Se tu preenche os requisitos da publicidade, que é, tu tem um relacionamento público, ou seja, tu posta lá tuas fotos no Facebook, as pessoas te vê, tu tem um relacionamento contínuo e duradouro, que tem uma continuidade nesse relacionamento, não é aquele vai e vem, ele é um relacionamento durável. Vocês moram juntos? Vocês moram juntos. O requisito da moradia não é... Não é. Qual que é os requisitos da união estável, então, mesmo sem ser formalizada? Convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. As pessoas precisam ver vocês como uma família e vocês precisam se portar na sociedade como uma família. E essa é a grande diferença do namoro e da união estável. Porque no namoro, tu não tem a intenção de constituir família, tu simplesmente namora. Só que com o passar do tempo, se tu mora junto com essa pessoa, se tu tem uma relação afetiva e as pessoas te enxergam como uma família, me desculpa, mas tu tem uma família e tu tem uma união estável. Então, se tu já tem uma união estável, se tu preenche esses requisitos e tu vai fazer um contrato de namoro, esse contrato é nulo. Então a gente precisa ter todo um cuidado. Não é o simples fazer um contrato de namoro para me blindar de uma união estável. Para se proteger, não é simplesmente fazer. Muitas vezes tu já tem uma união estável e para ti talvez fazer uma blindagem patrimonial, para ti realmente decidir o que vai acontecer com o teu patrimônio, a orientação é que talvez faça uma escritura pública de união estável
e verifique ali qual que é o regime de bens que melhor se enquadre na relação de vocês. Mas o que muita gente está fazendo é formalizando contratos de namoro, sendo que já possuem uma união estável. E aí o ideal seria fazer uma união estável, como você descrevendo realmente na união estável, essa escritura pública, o que é de quem, né? E o que estão decidindo nesse momento. O contrato de namoro é válido? Sim. Ele é válido, não precisa ter medo agora, o pessoal vai sair aí revisando seus contratos, não. Vai sair. O contrato de namoro é válido, mas o que eu quero deixar claro aqui é que tu precisa ter muito claro o Ele é válido que tu no tá fazendo. início mesmo da relação, Isso. né? E precisa ter muito claro o que tá fazendo e ele precisa ser revisto. Sim. Né? Não adianta realmente tu fazer esse contrato e deixar lá, porque pode ser que a relação de vocês ela vá se alterando no decorrer do tempo. Nossa, doutora Michele, você tem que voltar mais vezes no Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, porque nós queremos falar sobre pensão alimentícia, né? Quero trazer esse assunto aqui pra nós, com a doutora Michele Gueno, que é especialista no assunto, deu pra ver pra nós aqui, né? Nesse momento também, de que nos relacionamentos, antes de falarmos de pensão alimentícia, de todas essas questões que são dúvidas que ocorrem para muitas de nós e muitas de nossas amigas, essa relação patrimonial, namoro, casamento, união estável, ela tem muita importância para todas nós mulheres, né? E é uma forma também da gente saber identificar o que nós estamos vivendo. Como a gente falou lá no evento presencial, é muito importante que nós saibamos que existem regras que podem proteger o nosso patrimônio e ir atrás da formalização dos nossos relacionamentos, né? Nós não sermos enroladas, mulheres. Isso aí. Ah, nós não sermos enroladas, olha, com a Michele Gueno aqui, com as especialistas que estão passando por aqui, mulher. Você não será enrolada com certeza, porque mulheres inteligentes, juntas, multiplicam patrimônio. Então, nós estamos chegando ao encerramento aqui do nosso programa de hoje com a doutora Michele. Muito obrigada por estar com a gente, por fazer parte desse timaço de especialistas que tem passado pelo nosso programa e que tem passado pelos nossos eventos presenciais também e o programa presencial que você, mulher, pode participar do próximo aí, que nós vamos ter aí. Deus sabe quando será a data do próximo evento presencial, que nós estaremos trazendo assuntos do seu interesse. Assunto que é de interesse nosso, mulher, de como proteger, manter e multiplicarmos o nosso patrimônio. Até o próximo. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Ah, antes de terminar, peraí. Michele, passa os teus contatos. Meu Instagram, então, é @advogadamichelegueno. Meu escritório fica no centro ali de Caxias do Sul. Mas podem me chamar lá no Instagram se tiverem mais dúvidas, que eu vou estar disposta a responder. Chame essa mulher e pare de ser enrolada. Beijo! Let's go, girls. Come on.